Alô, galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês. Sejam bem-vindos ao Futebol 62. É sempre muito bom contar com a audiência de cada um aqui no nosso canal. Um abraço em especial para os esmeraldinos e também para os torcedores do Iporá. O Iporá venceu o Goiás dentro da Serrinha 3-2, mas é a equipe alviverde que vai para a final do Campeonato Goiano decidir o título contra o Atlético. E a partir de agora eu vou trazer para vocês as minhas impressões deste jogo em que a equipe do Oeste Goiano, numa grande atuação do Iporá, venceu o Goiás por 3-2. Para começar, eu não vou fazer algo que eu sempre critiquei, especialmente no Campeonato Brasileiro. Você chega no Campeonato Brasileiro, as equipes, ninguém ganha dos times do Rio, ninguém ganha dos times de São Paulo, né? Sempre são eles que perdem. Então o Flamengo perdeu, o Vasco perdeu, São Paulo perdeu, o Palmeiras perdeu, o Corinthians perdeu, ninguém ganha deles, né? O máximo que alguém vai conseguir é que eles sejam derrotados. E eu não vou fazer isso, eu vou até por achar que outros adversários podem vencer. E o Iporá venceu o Goiás. O Iporá ganhou do Goiás na Serrinha. Este é o fato, né? E é a ele que a gente vai se ater a partir de agora nesta análise do que foi esse jogo no estádio Ailê Pinheiro. Bem, eu até citava no pré-jogo que o Iporá ia tentar jogar. Eu tinha dúvida se iria conseguir ou não, mas se você acompanhar aí o pré-jogo que eu fiz hoje pela manhã, eu citava que o Iporá ia tentar jogar. Por quê? Porque é uma equipe corajosa. O Iporá foi nesse campeonato, uma equipe corajosa, muito valente e lutou o tempo inteiro pela vitória. Em momento nenhum o Iporá deixou de buscar a vitória. Começou bem, o técnico Edson Silva, um bom trabalho, tirou a saída de bola do Goiás, fazendo uma marcação alta. E olha que o Iporá fez essa marcação alta num período muito maior do que costuma ser. Normalmente as equipes fazem ali por 15, 20 minutos, dá uma respirada, fazem de novo. Já o Iporá fez essa marcação alta durante quase toda a partida. Poucos foram os momentos que o Iporá marcou ali num bloco médio ou num bloco baixo. Então a equipe, o Edson Silva apostou nessa estratégia. Evidentemente que ele podia correr alguns riscos quando o Goiás conseguisse quebrar essa primeira linha de marcação, mas o risco faz parte do jogo, né? Quem não quer correr risco não pode, não pode participar de jogo. Então, o Edson Silva foi muito bem na sua estratégia. O Goiás, aos poucos, foi conseguindo quebrar essa linha inicial de marcação ali do Iporá. E teve no primeiro tempo duas chances muito claras, com o Pedro Raul, que acabou desperdiçando, né? Inclusive, um centroavante como o Pedro Raul, né, não pode desperdiçar gols como aquele. Hoje não teve um custo maior para o Goiás, mas numa decisão, por exemplo, pode ter. E ele perdeu dois gols feitos. E o Iporá acabou abrindo o placar no primeiro tempo, numa boa jogada do Douglas Silva pelo lado direito. Aliás, esse jogador é um bom jogador, ainda jovem, 22 anos, tem qualidade no apoio, não é um grande marcador, ele tem uma certa dificuldade na marcação, mas do meio campo para frente é um jogador corajoso, um jogador que vai para cima, fez uma assistência, fez um gol para a equipe do Iporá, uma grande partida do camisa 2 Douglas Silva, e eu já havia gostado dele em outros jogos que eu acompanhei. Acompanhei um jogo dele contra o Vila no Anésio Brasileiro Varenga, acompanhei outro jogo dele contra o Vila lá em Iporá, e entrou no segundo tempo contra o Goiás também lá em Porá, foi bem. Então é um bom jogador, o Douglas Silva. E ele ganhou a jogada do Danilo, do lado esquerdo da defesa do Goiás, direito do ataque, cruzou uma falha de marcação, né? E a falha principal dessa marcação, ali dois jogadores poderiam ter agido de maneira diferente. O Diego, que vinha chegando nas costas do atacante do Iporá, não precisava fazer aquele movimento, bastava ele esperar o jogador que estava chegando, e o Luan precisava ter acompanhado o Regis Potiguar. Os dois falharam e o Iporá abriu o placar já no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, o Goiás voltou com uma postura um pouco mais agressiva. O Goiás que havia perdido o Nicolas, né, ali no primeiro tempo, e o técnico Bruno Pivetti colocou o Elvis, e numa jogada pelo lado direito,
O Diego, né, recebeu do Luan, tocou para trás, o Elvis livre, parou, pensou e colocou na cabeça do Pedro Raul. Dessa vez ele não perdeu, né, havia desperdiçado duas oportunidades, mas acabou colocando nas redes, empatando o jogo, dando uma tranquilidade, mas essa tranquilidade durou pouco. Em outra jogada semelhante, que é essa jogada de virar o lance de um lado nas costas do lateral do outro lado, o Iporá chegou ao segundo gol. Só que agora pela esquerda o Ramon Pereira cruza e o Douglas chega nas costas do Vinícius. É o Vinícius quem não acompanha o Douglas, que o Douglas era uma marcação de encaixe do Vinícius. E o Goiás marca por zona no centro e marca por encaixes na lateral, como quase todas as equipes marcam. Então nessa por encaixe, o jogador é seu e o Vinícius não acompanhou o Douglas Silva, que acabou fazendo 2-1. O Goiás, em uma outra boa jogada do Vinícius, pelo lado esquerdo, ele ganhou na velocidade, tentou o cruzamento, e aí o zagueiro acabou marcando contra, e o Goiás empatou outra vez, voltou a ficar tranquilo. Mas mesmo nesses momentos de tranquilidade, era uma tranquilidade baseada no placar, mas não uma tranquilidade baseada no rendimento. O Iporá seguiu jogando e no último lance da partida, numa cobrança de falta pela lateral esquerda da defesa do Goiás, o ataque direito, né, o lado direito do ataque do Iporá, o Lídio de cabeça decretou a vitória do Iporá. Então o Iporá mereceu vencer o Goiás porque fez um grande jogo. O Iporá soube marcar o Goiás, arriscou mesmo uma marcação alta, que surpreendeu o Goiás. Nenhuma equipe havia marcado o Goiás numa marcação alta até agora neste campeonato goiano e o Iporá fez isso dentro da Serrinha. Poucas equipes se arriscam, especialmente os times do interior, e foi agraciado com a vitória por conta de um grande jogo da equipe do Iporá. O Goiás teve falhas, inclusive citei as falhas nos dois gols, especialmente nos dois primeiros gols, mas você também precisa reconhecer o mérito do adversário, e o Iporá teve mérito sim para vencer esse jogo e se despedir, né, do Campeonato Goiano com a melhor campanha de sua história e é a quarta colocação, né, a melhor colocação da história do Iporá no Campeonato Goiano. Vamos aqui às atuações. Eu vou começar pelos vencedores. De quem eu gostei no Iporá? O goleiro Clériston pegou duas bolas do Pedro Raul, teve uma colaboração na finalização do Pedro Raul, mas o Nicolas também obrigou o Clériston a fazer uma grande defesa. Então, no primeiro tempo, especialmente o goleiro do Iporá foi muito bem. Gostei, como citei, do Douglas Silva, para mim, o melhor jogador em campo, lateral direito do Iporá. A defesa do Iporá não foi tão bem assim, Ramon Pereira razoável. Gostei mais uma vez do camisa 7, o Renato Soares, jogador muito interessante, cai pelo lado direito, cai pelo centro. O Regis Potiguar também, segundo volante, jogador muito forte, bate muito bem no gol, tem chegada na área. Essas equipes aí que vão jogar a Série D, Série C do Campeonato Brasileiro, eu penso que era um jogador muito interessante para contar com ele. E lá no ataque, do Gaia, né, já experiente, mas não foi tão bem assim. O Thiago Pará não reeditou uma de suas grandes partidas. Eu gostei mais, foi desses que eu citei. O Clériston, o Douglas Silva, achei que o Ramon Pereira foi bem também. O Regis Potiguar e o Renato Soares. Para mim foram os principais jogadores da equipe do Iporá. No Goiás, Tadeu não não comprometeu nos gols, né? Não teve culpa nos gols e fez uma defesa espetacular ali já nos minutos finais do segundo tempo, uma cobrança de falta. A bola desvia no Diego e ele ainda consegue salvar assim de maneira esplêndida, uma defesaça do Tadeu. Diego não foi bem, uma das partidas mais fracas do Diego com a camisa do Goiás. Ian Souto, bom jogador, viu? Acho que vai ser difícil tirar ele do time. Foi o melhor jogador da defesa do Goiás entre os jogadores de linha. Superior a seu companheiro Reinaldo, superior aos dois laterais. Então Ian Souto fez um jogo muito bom. Reinaldo está muito abaixo do Reinaldo da Série B. Até agora o Reinaldo não conseguiu encontrar aquele futebol apresentado no ano passado. Danilo Barcelos não foi bem, né? Fez um jogo fraco no primeiro gol, perdeu na disputa individual contra o Douglas. No segundo gol, ele poderia talvez recuado um pouco para tentar cortar a jogada do lateral que vinha chegando. Não foi bem o Danilo. Os dois volantes também não foram bem, nem Auremi nem Henrique.
não foram bem na marcação e não foram bem na saída de bola. Muita dificuldade dos dois no passe. O Nicolas jogou poucos minutos, desperdiçou uma grande oportunidade. O Elvis entrou no lugar dele. O lance dele praticamente foi do passe para o Pedro Raul. Não fez uma grande partida, mas teve aquela participação direta naquele lance. Luan não foi bem. Luan ainda está devendo com a camisa do Goiás. Pedro Raul foi razoável, né? Teve 3 chances, marcou uma, mas perdeu 2 gols assim, de um grau de dificuldade não tão grande. Ele deveria ter definido melhor. E o Vinícius, mais uma vez, um jogador que desequilibrou a favor do Goiás, né? Tecnicamente é muito bom, tem muita força, muito arranque, ganha as jogadas individuais e ele é sem dúvida a grande aposta do Goiás para essa decisão e também para a sequência do campeonato. Então essa é a minha impressão deste jogo em que o Iporá surpreendeu o Goiás e venceu a equipe esmeraldina por 3-2 na Serrinha. O Goiás agora pegará o Atlético na final. Os jogos acontecem nos 2 próximos sábados. O primeiro no estádio Antônio Ascioli, o segundo no estádio Ailê Pinheiro. Mas em outro vídeo eu vou até programar uma live para essa semana, provavelmente na sexta-feira, em que eu vou falar especificamente desse jogo entre Atlético e Goiás. Mas daqui até a decisão eu vou abordando aspecto aí envolvendo as duas equipes que vão decidir o Campeonato Goiano e com certeza vai ter uma cobertura total aqui do Futebol 62. Mas eu quero saber de você, torcedor, né, qual a sua impressão sobre esse jogo, sobre a vitória do Iporá em cima do Goiás, né, 3-2 na Serrinha, quebrando uma longa invencibilidade alviverde. Deixe aí o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.